Esse cara que tá na área hoje, aliás, agradecer ao Atlético pela gentileza em atender ao nosso convite e a ele também por marcar presença com a gente. Foi um cracaço de bola, né? Meteu gol pra caramba e hoje fora dos campos, sem uma nova função, tá de volta ao clube onde ele é ídolo. Guilherme Alves, coordenador do Atlético. Guilherme, obrigado pela presença aqui na turma do Bate-Bola. Boa noite, prazer falar contigo pela primeira vez. Boa noite, obrigado pelo convite. Eu tô bem cercado aqui, né? O volantão que vai correr pra mim e o Marcos que vai cruzar. Então eu tô bem à vontade aqui. Ô, Siri, ele fala que corria, mas não foi só o Marcos que deu assistência pra ele, viu? Você pode agradecer aqui ao vivo, porque eu dei assistência pra ele. Fluminense, ganhamos 2-1 do Fluminense, assistência minha. Tive que ir lá no fundo cruzar, ninguém cruzava pra ele. Fui lá e rolei a bola pra ele redondinha, aquela chapinha dele que eu não errava. Gol. Verdade. Vê se ele foi me agradecer na hora. Vai pra torcida, eles nunca vão pra quem dá assistência. Semifinal do Brasileiro. Semifinal. Tá vendo? Não foi joguinho qualquer, ainda conectou o meio ainda, o Le Marquez. Ô Marquez, esse cara que tá na área foi seu parceiro por muito tempo, vocês formaram uma dupla muito legal no Atlético. E como eu tenho saudade das duplas de ataque, viu, Le Marquez? De muita nostalgia, né? Tá aqui do lado do Guilherme, a gente já participou de um programa juntos ali na TV Galo, foi muito legal, né? E o Guilherme agora numa nova função aqui no Atlético, função nova para ele, mas que está desempenhando, e as notícias são excelentes do que a gente escuta lá dentro do clube, né? Porque, acima de tudo, um agregador, né? E acho que, se não é treinador por hora, é uma função que eu não tenho dúvida que ele vai executar muito bem, Cirilo. Ô Guilherme, justamente sobre essa função, acho que pouco menos de 2 meses, né, desde o anúncio da sua chegada no clube, como é que tem sido esse período para você e como é que tem sido a importância desse período de agora, né, que você tá tendo a chance, inclusive, de se adaptar ao clube sem aquela loucura de jogo quarta e domingo, né, Guilherme? Esse período tá sendo bom, tá sendo ótimo, é uma intertemporada que chegou no momento muito bom para nós e tá sendo muito proveitosa. Eu acredito que eu me adaptei bastante rápido. Essa nova função é onde eu costumo estar, que é no dia a dia, realmente, observando os treinamentos, acompanhando os treinamentos, falando com os atletas. Na pré-temporada eu acompanhei todos os treinamentos, absolutamente todos. Só semana passada que não, porque eu e o Paulo nós fomos para Fortaleza, né, acompanhar o jogo do Sub-20 contra o Ceará. Foi o único dia que eu não acompanhei os treinamentos. Então, assim, é um ambiente que eu vivo há 35 anos. Eu tenho 35 anos de futebol profissional. Muda, obviamente, algumas coisas, mas o ambiente em si, para mim, não é novidade. Ô Cílio, só me perdoa aí, só para não deixar... até aproveitando essa fala do Guilherme... O Guilherme chega para uma função bem específica, né? De que se estava se cobrando aqui no Atlético, de elo entre a diretoria, entre os atletas, né? O Atlético estava carecendo desse responsável para este lugar, Guilherme. Em cima disso, tem o treinador, né? Eu queria entender de você, nesse curto período que você está, como é que tem sido esse entrosamento, principalmente com a comissão técnica, e com os atletas eu sei que você vai navegar ali com os caras, não tem nenhum problema, né? Mas mesmo assim, eu sabia que poderia levar um tempo, porque vocês dois sabem, futebol mudou muito, né? E nós sabemos disso, mas tem algumas coisas no futebol que não mudaram, e não vão mudar, que é o ambiente de vestiário. O vestiário é sagrado para os caras, como foi para nós também. Então, quando chega uma pessoa nova, e nós já fomos atletas profissionais, sempre há um receio dessa pessoa nova. Quem é, a que veio. E eu disse isso para eles na minha apresentação, isso diretamente para os atletas. Tomem o seu tempo. A hora que vocês quiserem falar comigo, eu estarei à disposição, porque eu entendo que isso não mudou no futebol. E a gente fica receoso com uma pessoa nova no ambiente de vestiário. Mas, graças a Deus, eu até achei que ia demorar um pouco mais, tá, Marcos e Fabrício? Mas não demorou. Então, assim, esse relacionamento com os atletas foi de imediato, o relacionamento é ótimo. Em relação ao Eduardo, cara, assim, foi muito mais fácil também do que eu esperava. E muito disso pela pessoa dele. O Eduardo é um cara sensacional. É uma pessoa, assim, que
todos, absolutamente todos, adoram ele lá dentro. O convívio com ele é muito leve, é muito tranquilo. Eu posso chegar, conversar com ele. Hoje acabou o treino mesmo, contra os meninos do Sub-20. Eu fiquei com ele ali no gramado, conversando, falando do treino. Inclusive falei o Pedro Cobra hoje fez um primeiro tempo espetacular e a gente estava conversando ali. Como eu já falei com ele de Copa do Mundo, enfim. Mas por conta da pessoa do Eduardo. O Eduardo é um cara sensacional, é uma pessoa espetacular. Então também esse convívio com ele foi tranquilo e é tranquilo. Coincidência ou não, Guilherme? Boa noite, né? Prazer falar com você aqui também. Estamos na roda aqui para conversar. Coincidência ou não, também foi jogador, né? O Eduardo também foi jogador, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, Guilherme, porque quando você chegou, o Marcos falou que o Atlético necessitava desse profissional para fazer esse elo, né? E também se falava muito de que o vestiário precisava de alguém para apaziguar os ânimos. Eu queria que você fizesse um diagnóstico do que você encontrou e de como está hoje, né? Esse ambiente no Atlético para o retorno, porque também há essa preocupação por parte de todos. Então, assim, muito se falou sobre isso, mas, assim, não mudou em absolutamente nada. O vestiário é ótimo, o ambiente é ótimo, o ambiente de trabalho é excepcional. Assim, é óbvio que algumas situações que os atletas pedem em relação à viagem, concentração, esse tipo de coisa. Aí eu converso com o Eduardo, e é um cara, como eu já disse aqui, um cara totalmente tranquilo, um cara totalmente leve, o que dá para fazer faz, o que não dá a gente segura. Mas essa situação do que se falou muito, quando eu cheguei, se falou mesmo, não existia. Não existia absolutamente nada no vestiário. O vestiário, ele é muito bom. Ele é muito bom. E é óbvio que tem jogador, quando não joga, o cara fica incomodado. Até porque se o cara não se incomodar de não jogar, não serve pro Galo. O cara tem que estar incomodado. Mas o que ele tem que fazer é o que todos fazem. Eles treinam muito, eles não deixam de treinar, eles não deixam de estar preparados. E aí eu vou te dar um exemplo disso. No jogo contra o Vasco. O Cassierra sente no aquecimento. O Renier, ele vai para o Rio de Janeiro para ser opção, não é isso? Isso, eu estava lá. E aí se decide por ele iniciar o jogo. E ele fez um bom jogo. O Renier fez um ótimo jogo contra o Vasco. Porque ele estava preparado. Ele não estava jogando, mas ele estava se preparando nos treinamentos. E isso é muito importante. Edu Panzi, sua pergunta também para o Guilherme, que está na área aqui na turma do bate-bola. Aliás, a turma que está no YouTube pode participar também, pode mandar seus questionamentos, pode mandar recado para o Guilherme. Deixa o like e participa no YouTube. Panzi. Tudo bem, Guilherme? Um abraço, bem-vindo a Itatiaia, um abraço aos amigos, ao Marcos, ao Fabrício, ao Paulo Azeredo. Ô Guilherme, você falou que quando chegou o ambiente do vestiário do Atlético era muito bom, mas não era essa impressão que a gente tinha, né? E talvez nem que o clube, em termos de direção, tivesse também, tanto que foi ao mercado, te buscaram para exercer essa função, né? Esse elo entre comissão técnica, atletas, diretoria. E pouco tempo antes de você chegar, teve uma entrevista do Barba em que ele trouxe para o microfone após um dos jogos que alguns atletas precisavam se entregar mais no dia a dia, precisavam tratar o treino, o dia a dia com mais carinho, e talvez isso tenha mexido com o vestiário, e foi a impressão que passou para nós da imprensa, para o torcedor. Essa entrevista do Barba, ela ganhou dimensão, proporções, e eu queria saber se ela chegou até você quando você assumiu o cargo, se você tomou conhecimento dessa entrevista e se foi tema de alguma conversa. Não foi tema de nenhuma conversa. Eu não estava aqui, obviamente, não chegou a mim essa entrevista. Mas você pode ter certeza que eu estou te dizendo é aquilo que eu vi. Até porque vocês me conhecem muito bem, eu não sou um cara de ficar em cima de muro, absolutamente nunca fiz isso, e não vou ser agora que eu vou ter esse tipo de atitude. O que eu vi até agora é um ambiente ótimo de trabalho. Se teve alguma coisa, isso já foi sanado antes da minha chegada. E assim, uma coisa que tem que ficar muito claro, porque pelo que você falou e aquilo que eu escutei, o Guilherme vem para tomar conta do vestiário. Não, nada disso, em absoluto. É porque o Paulo tem muita coisa para fazer, muitas coisas importantes para que ele possa resolver, que ele tenha que resolver.
Às vezes ele não pode estar em Belo Horizonte, às vezes ele vai ter que viajar para resolver coisas importantes. E eu estou lá 24 horas por dia, para realmente acompanhar tudo o que acontece no futebol do Galo. É isso. Nesse momento, o Guilherme, de intertemporada, o Atlético fez hoje esse jogo treino. Na semana que vem vai ter mais um jogo treino, né? Dessa vez sem ser contra o Sub-20, dessa vez vai ser contra uma equipe profissional também, né? Contra a equipe do Betim. Como é que vocês avaliam internamente a importância desses testes? Como é que foi esse comportamento da turma hoje? O que vocês estão esperando com o duelo da semana que vem? A gente está fazendo essa pergunta porque há preparações diferentes nesse momento no futebol brasileiro. Vi que hoje, por exemplo, o Fluminense vai fazer um amistoso no Maracanã, também num formato contra um adversário parecido com o que o Atlético vai enfrentar, pensando em comparação de forças, né? Mas tem gente fazendo amistoso, tem gente fazendo amistosos, tem gente não enfrentando ninguém, tem gente viajando, enfim. Como é que você encara essa escolha do Atlético nesse momento? Primeiro que para nós não temos a necessidade de sair de Belo Horizonte para viajar. Nós não temos essa necessidade porque nós temos a cidade do Galo, a estrutura ela é fantástica. Nós trocamos o gramado de 4 campos. Nós temos hoje 4 campos com gramado que, se você vê de longe, você com certeza vai achar que é sintético. E não é. É grama natural. Então, assim, é um espetáculo os 4 campos que nós temos. A alimentação que nós temos é excepcional. A academia ela é nova. Foi trocada agora, moderna. Então, nós não temos a necessidade de sair. Por conta da nossa estrutura ser espetacular. Em termos de rivais, cara, isso aí vai muito de cada clube, né? O Palmeiras jogou contra o Palmeiras hoje, né? Não é isso? Jogou contra o Sub-20 também. O Palmeiras fez um amistoso entre eles lá. Sim. Assim, o que eu vejo... Aí eu vou dar um pitaco também. Cara, numa pré-temporada ou numa intertemporada, eu detestava jogo amistoso. Assim, detestava, entendeu? Às vezes você traz um adversário, você cria um ambiente dentro de um amistoso, daqui a pouco tem uma confusão, você tem um atleta machucado e para nós é muito importante esses amistosos. Para quê? Nós estamos fazendo uma intertemporada muito forte e intensa, tá? E nós não tivemos nenhum tipo de lesão até agora, que é o mais importante. E os amistosos, ou os jogos treinos, ou o treino que nós fizemos hoje contra o Sub-20, é para soltar um pouco, os caras estão cansados, os caras estão com a perna pesada. E também para fazer ajuste. De repente, o Eduardo tem uma ideia de uma mudança de plataforma tática. É para isso que serve. Num campo mais largo, né? Claro, e às vezes você para, como está entre nós ali, você para, você pensa, você corrige. Assim, eu tenho escutado hoje, porque não vai jogar com... Assim, é aquilo que eu falo assim, Tem certas coisas relacionadas ao futebol que para mim são importantes, né? Opinião, cada um tem a sua. E aí eu respeito. Se eu concordo ou não, é outra coisa. O Marcos pode achar que o Fabrício tem que jogar e o Guilherme não. É a opinião dele, eu respeito. O Fabrício pode achar que o Marcos tem que jogar e eu não. Tá tudo certo. Você respeita a opinião, porém, você pode ou não concordar. Agora, essa coisa toda de quem que está enfrentando, quem não está enfrentando, assim, eu não vejo tudo isso que estão fazendo, não. Nós fizemos um ótimo treinamento hoje e também serve para quê? Porque o que as pessoas sempre cobram do time grande, que é a base. Da base. Observar a base. Nós estamos observando a base ali. E serve também para entender um Sub-20 que está daqui a pouco estourando idade, se ele tem condições ou não de estar conosco ali em cima. Então, assim, tudo que se faz é muito pensado. Agora, eu respeito a opinião, tá? Eu respeito a opinião. Agora, eu não concordo. O Fabrício Guerreiro, sua pergunta pro Guilherme também. Fala, Fabrício. Cirilo, assim, eu não tenho pergunta assim pro Guilherme, mas assim, eu queria constatar aí ao lado dele aqui, né, coisa que eu já falei aqui, eu fiquei muito feliz com a volta dele nessa função, né, que eu acho que é uma função essencial. Eu acho que o Atlético mandou muito bem nessa contratação, porque assim, foi uma das melhores dessa janela, viu? Agora tem que puxar o saco, como tá aqui no meu lado. Ele me dava dura pra caramba, eu tenho medo dele até hoje. E aí, pô, e além de fazer essa
função, né, que eu acho essencial, é um cara que tem muita bagagem, né? Um cara que viveu, foi líder por onde passou quando jogou bola, disputou, ganhou muito títulos importantes, era um dos principais jogadores, seleção brasileira, sabe? Eu acho, e além de ter vivido agora recentemente o outro lado também, porque não saiu de repente só jogador e veio para essa função, né? O bacana do Guilherme é esse complemento que ele tem, praticamente o que a gente fala de jogador completo, ele praticamente tá completo nessa parada. Porque assim, ele foi treinador recente. Inclusive, ele é rei lá em Rio Claro, viu, Silvio? Eu tava morando lá 2 anos. Os caras queriam fazer uma estátua pra ele lá, que ele subiu, colocou o Rio Claro na primeira divisão do Paulista, sabe? Então tem toda essa convivência e eu acho bacana. Eu acho bacana demais essa contratação, essa função, que eu acho essencial, não só pro Atlético, mas em todos os clubes. Eu acho que precisa disso. O jogador respeita isso, né? Até essa mudança que a gente viu aí, eu não peguei. Realmente ele de repente não pegou essa coisa que de repente se existia no vestiário ele não pegou, porque o atleta também sabe, né? O atleta sabia, meu irmão, o cara chegou aí. Eu sou cidadão rioclarense, ganhei o título lá, viu? Aí, tô falando. Tá vendo? Aí. Ô Cirilo, Guilherme, tá vendo? Fala, Marcos. Tem um atleta no Galo, Guilherme, que oscilou muito no primeiro semestre, Gustavo Scarpa. Sim. Que eu gosto muito. Sim. Camisa 10, tem uma bola parada especial. Quando tá pela beirada, tem uma bola alçada na área muito forte. Dispensa comentários, cara, né? Um atleta que dispensa comentários. Pois com assistências, entendeu? Sim. Mas a torcida pegou no pé, ele oscilou, teve machucado. Resgatar o melhor Scarpa é uma missão, é uma missão sua daqui pra frente, não? Cara, eu conversei bastante com ele, por quê, Marcos? Vamos porque a gente recebeu, tivemos uma conversa top com ele e, cara, é dos 10 que, vamos buscar um 10, de repente você tem um 10 na sua casa. E eu falei isso pra eles também, quando eu cheguei, que eu fiquei 4 temporadas aqui, né? E eu passei momentos bons como atleta, ótimos, ruins e péssimos aqui dentro do Galo, né? Jogando, fazendo gol, aí não jogando, não fazendo gol, então isso faz parte. E o Scarpa foi um cara que eu conversei bastante, porque quando acaba o jogo do Vasco, o pessoal saiu de férias, né? Férias merecidas, o pessoal precisava descansar realmente, mas eu acabei ficando aqui em Belo Horizonte e eu ia todo dia na cidade do Galo, onde o Scarpa estava fazendo. E agora está na fase final de recuperação, mas ele havia recém feito a artroscopia, né? Então eu ficava conversando com ele todos os dias ali no DM. Então assim, o principal hoje é ele voltar a estar apto, né? Para poder voltar a treinar com o elenco. Mas assim, é um cara diferente, você sabe que ele é diferente. É um cara inteligente, não é só um jogador, um atleta dentro de campo. Dispensa comentários, mas fora é um cara acima, é um cara muito inteligente e ele tá com a cabeça boa, porque ele vinha sentindo dores, talvez isso tenha atrapalhado ele um pouco, né? Então essa parada da Copa, onde ele fez a cirurgia, ele está recuperando, não houve pressa nessa recuperação, porque nós temos um tempo para isso, então eu acredito que ele vai voltar muito mais forte. Guilherme, falando um pouquinho sobre o jogo de hoje também, e uma entrevista que o Paulo Brax deu até durante a partida e tal, para Galo TV, eu queria que você esclarecesse melhor, porque a gente não estava lá para perguntar, então a gente só ouviu aquilo que foi perguntado a ele e a fala dele. Foi perguntado sobre a janela, ele explicou aquela questão, que não vai trazer nenhum atleta por trazer, que somente aquele que vem para vestir mesmo, para fardar e ajudar o Atlético. A gente, aí no caso de informação nossa aqui da Itatiaia, a gente tem informação de que são 2 a 3 nomes que devem chegar, e eu não vou te perguntar a posição, nada disso, eu quero saber o seguinte: ele falou que muito se cobra em dar a minutagem aos garotos da base, e que o Atlético ano passado teve 600 minutos para esses garotos e que até o meio do ano foram 2.000 minutos. Sim. E que a ideia é abrir espaço no elenco para que esses garotos tenham mais minutagem e possam jogar mais. Queria que você explicasse um pouco isso no sentido... o Atlético não vai deixar de contratar, mas esse segundo semestre daqui pra frente, esses garotos terão efetivamente ainda mais oportunidade mesmo, como para jogar e para, enfim, mostrar o futebol deles? O que ele quis dizer é o seguinte, aquilo que nós estávamos falando aqui. Todo mundo quer que contrata vários jogadores, mas também quer dar espaço para a base. É difícil. Não tem como você ter tudo na vida. Se você traz vários jogadores que não há necessidade,
você também tira espaço dos meninos da base. Hoje nós temos o Pacini, Cissé, Vitão, Cauã. Falando do Riquelme também, né? O Riquelme está em fase de renovação de contrato. O Pedro Cobra. E nós tínhamos até há pouco tempo atrás o Izep também. É que ele foi a uma negociação com o Nacional de Portugal. Então, assim, nós temos vários jogadores ali da base. E nós estamos acompanhando. Hoje eu assisti o treinamento com o Luiz, que é o diretor da base. Eu fui para Fortaleza. Eu estou sempre falando com o Luiz. Então eu estou acompanhando isso também. É óbvio, o que foi dito pelo CEO nosso, o Pedro Daniel, que nós não vamos comprar jogadores. Porque foi feito um aporte financeiro muito grande na primeira janela, no começo do ano. Então nós não temos essa condição de fazer isso agora. Mas isso não quer dizer que nós não vamos contratar. Mas nós vamos contratar jogadores que cheguem para elevar o nível do nosso elenco. Não contratar por contratar. É isso. E os garotos terão mesmo, então, essa chance daqui pra frente, né? Isso de o ter chance, Riquelme, por exemplo... Isso de ter chance de treinar conosco ou de jogar? De jogar vai depender dos atletas, dos treinamentos. Não só da base, como dos profissionais que estão lá também. E a decisão final é do Eduardo. Todos os atletas que têm contrato com o Galo, sendo sub-20 ou não, eles estando aptos para o jogo, é decisão do Eduardo. E outra coisa, uma coisa que poucos dizem, né? E às vezes porque não sabem também, diariamente nós temos jogadores da base treinando conosco. Diariamente. Sobem 5, sobem 6, sobem 8. Além desses aí? Além desses. Esses são fixos nossos. Esses fazem parte do elenco profissional. Mas além desses, todos os dias, todos. Às vezes sobem 8, 9. Às vezes sobem 2, 3. E assim, a gente está olhando. Não só nós estamos olhando, como o Eduardo também está acompanhando isso. Então as oportunidades são dadas. E aí vai depender, obviamente, da qualidade do atleta. Mas isso é importante, dessa parte de transição, claro. Esses treinamentos aí diários. Diariamente, Fabrício, nós temos vários jogadores do Sub-20 treinando conosco. Diariamente. E, obviamente, eles estão sendo avaliados. Culturalmente é possível mudar essa mentalidade, né? Difícil. Aqui no Atlético, nós somos cabeças aqui de Atlético de muitos anos já, né, Guilherme? E sempre se falou de base, de dar oportunidade para os garotos, entendeu? Isso é verdade. É o treinamento, cara. Claro. Eles estão lá. É ganhar o seu espaço no treinamento. Mas é importante também mudar a cultura, entendeu? Oportunizar os garotos, botar na vitrine, né? Acho que esse é o maior gargalo hoje do Atlético, botar os meninos na arena, entendeu, Guilherme? Mas aí a gente aí tem que contar com a compreensão, às vezes, do torcedor e muitas vezes a gente aqui da imprensa, né? A gente também exagera, entendeu? E ainda mais hoje em dia que essa imprensa agora tá, né? Todo lugar, rede social. Essa situação de imprensa, né, Fabrício? Assim, eu falar que eu nunca tive problema com a imprensa... seria uma piada. Então, assim, eu acho que... O que eu falo assim, opinião é uma coisa. O que eu não gosto é quando se dá uma notícia falsa. Aí é ruim. Aí eu vou confrontar. Agora, opinião, tem que jogar fulano, tem que jogar Beltrano. Isso aí é opinião, você concorda ou não. Agora, o que eu não gosto e confronto é... Tipo assim, vem uma notícia, o Guilherme não gosta do Domênico. Eu tenho uma fonte lá dentro que disse que o Guilherme não gosta do Domênico. Ou o Domênico não gosta do Guilherme, o ambiente lá é ruim. E aí, quando é mentira, a gente tem que confrontar. Agora, opinião não. Opinião, cada um tem a sua, eu respeito mesmo. Isso eu aprendi a respeitar a opinião de todos. Agora, eu posso concordar ou não. É simples assim. Edu. Ô Guilherme, a gente falou aí da sua passagem como atleta, treinador, curta, mas como treinador, agora como diretor. Eu queria saber como que você lida justamente com isso, porque na sua época de atleta,
dentro do Atlético no dia a dia tinha ali 4, 5 setoristas. Hoje acaba um jogo, tem uma zona mista com 30 pessoas fazendo perguntas, são opiniões das mais diversas, de gente que conhece de futebol, de gente que não conhece de futebol, de gente que leva paixão para o microfone e na sua forma de trabalhar no vestiário, o quanto isso impacta no dia a dia do atleta, porque o atleta tem acesso a tudo isso, o atleta tem sua rede social, ele lê, ele assiste, ele escuta. Como que tem sido esse mundo, essa enxurrada de, eu vou chamar entre aspas, setoristas, gente hoje, após os jogos, dentro dos treinos, e lidar no dia a dia com os atletas? É normal. Eu vejo com normalidade. É o que tem hoje. Em relação aos atletas, eu vejo uma grande diferença dos atletas de hoje para os atletas da nossa época, assim, sabe? Culturalmente, hoje, os caras estão acima, muito acima. Os caras estudam, os caras estão se preparando, os caras se interessam em absolutamente tudo. Eles estão atentos a tudo. A maioria deles também tem um staff, né? O staff ajuda também bastante esses atletas de alto nível. Staff que eu falo é um staff completo. Assim, os atletas hoje eu vejo que eles estão mais preparados psicologicamente, um mental mais forte. Eles conseguem lidar melhor com as críticas, com os momentos ruins que eles passam na carreira. Eu vejo que os atletas hoje, fora de campo, eles estão muito mais preparados do que nós éramos na nossa época. A gente tratava de maneiras diferentes do que esses caras tratam hoje. Na verdade, esses caras são mais preparados hoje. Em relação a mim, eu acho que, cara, eu acostumo fácil. O ser humano se adapta a tudo. E a gente tem que procurar se adaptar o mais rápido possível. É a nova realidade? É essa? É. Tem como fugir? Não, então enfrenta. Não tem muito o que relutar, não tem muito o que pensar. É enfrentar e tocar pra frente. Não tem jeito, não. Dá tempo de mais uma pergunta do Paulo Azeredo. Fala, Paulinho. Ô, Cirilo, eu ia fazer uma pergunta aqui, mas no intervalo a resenha tava boa aqui. Eu acho importante o Guilherme trazer as informações que ele trouxe até pra gente aqui, né, Max? Em relação aos jogadores. Porque o Panzi perguntou, né, nessa questão da pressão e tudo mais. E aí, o Guilherme disse que os jogadores hoje são muito diferentes. A gente perguntou ele aqui, diferente como? Como que é diferente o jogador hoje, então, da sua época, Guilherme? Traz esse bastidor que a gente tava conversando aqui pro ar agora aqui, pra todo mundo conhecer. Eu vejo que eles são muito mais preparados do que nós éramos na nossa época. Eles se interessam muito mais com a parte tática. Eles buscam os analistas de desempenho do clube para entender o adversário. Eles buscam informações individuais dos adversários. Se o atacante vai sair para a direita ou para a esquerda, ou a preferência de zagueiro, onde o goleiro, quando enfrenta um canhoto no pênalti, para onde ele cai mais, para a direita ou para a esquerda. O que eu quero dizer assim, os caras hoje são mais preparados, eles são... eles estudam muito e são muito mais interessados. Eles estudam absolutamente tudo aquilo que eles possam ter de informações. Eles buscam. E não só ter as informações, mas pedem recortes de vídeos de adversários. Assim, eu vejo os atletas hoje muito mais preparados do que nós éramos na nossa época. Ô Guilherme, o primeiro semestre foi uma loucura, né? Sim. Jogos de quarta e domingo, mas toda hora. Sim. E o segundo semestre não vai ser diferente, não. Não. O Atlético hoje é em 9º no Brasileiro, classificado na Sul-Americana e Copa do Brasil. Nas suas reuniões ali diárias, qual que é a nossa meta, cara, para a sequência? O que o Atlético tá olhando e, que nós vamos beliscar ali na frente? Cara, eu converso muito, obviamente, com o Paulo, né? O Paulo, às vezes a gente vai lá na sala dele, ele tem uma lousa grande assim, a gente coloca lá, né? Os jogos, já temos todas as datas praticamente dos jogos do segundo semestre. Ele mesmo colocou algumas metas para o primeiro semestre até a parada, né? E ele me mostrou quando eu cheguei nessa lousa branca que ele tem lá, que era passar nos dois campeonatos, nas duas Copas, na Copa do Brasil e classificar também na Sul-Americana, onde a gente precisava ganhar os 2 jogos em casa e terminar bem o brasileiro. Nós tínhamos alguns jogos difíceis
principalmente esse jogo, eu posso falar muito bem, porque eu joguei no Vasco, eu sei que é difícil jogar lá em São Januário, e é difícil mesmo, e era um jogo complicado, porque o Vasco precisava muito da vitória também. E nós conseguimos classificar na Copa do Brasil, classificar na Sul-Americana e ganhar do Vasco. E nós temos, obviamente, Marcos, algumas metas, né? Essa lousa branca nós apagamos na volta, escrevemos tudo de novo ali, os jogos, e conversamos, eu e o Paulo ali na sala dele. Nós acreditamos muito no potencial do nosso elenco e que nós vamos brigar no Brasileiro lá em cima e chegar longe nas Copas. Ô Guilherme, para fechar, eu não posso deixar de te perguntar de Copa do Mundo, você como homem do futebol e você como grande atleta profissional que foi. Onde é que nós estamos falhando? Nós, futebol brasileiro, onde é que a gente está falhando para tanto tempo sem protagonismo? E parece que a gente está, a cada ciclo de 4 anos, descendo um degrau nessa escala do protagonismo, Guilherme. É uma boa discussão, é uma discussão muito ampla, né? A gente tem muita coisa que falar onde nós estamos errando. Agora, o que eu posso falar é o seguinte: perder faz parte do futebol. Faz. Isso aí não tem como você fugir disso, e às vezes um time melhor ganha, às vezes um time bem pior ganha do time melhor. Isso no futebol, isso acontece. Em outros esportes é muito difícil. Agora, você escolhe a maneira de perder. É aí que está a situação. E essa maneira como nós perdemos domingo não é... Foi domingo, né? Eu já não sei mais se é de pré-temporada, treino todo dia, a gente não sabe, mas... você escolhe como perder. Quando eu falo escolhe como perder, é a maneira que você lida dentro da partida. E assim, para mim é inadmissível uma seleção brasileira ter 35% de posse de bola contra a Noruega. Então assim, mas foi uma opção, foi uma estratégia e não deu certo. Não deu certo, mas a questão não porque falar em cima do resultado é muito fácil, e eu não faria isso jamais. É que a nossa essência do futebol brasileiro não é essa. Não é essa. Jogar de recuado contra a Noruega. Então, assim, é a maneira como foi que perdeu que nos deixa muito triste. Eu sou um pachequista assumido, torci muito, mas realmente foi muito ruim. Foi muito ruim. Agora, onde nós estamos e onde nós queremos chegar em relação à seleção brasileira é uma discussão mais ampla, mais demorada, mas eu vou estar sempre torcendo, obviamente. Mas assim, domingo foi muito ruim, foi muito triste. Não foi fácil, não. Então essa discussão mais longa nós vamos levar para a festa do Marques, o Edu, que o Guilherme vai estar convidado também. A rave do Marques. A rave do Marques, porque ele prometeu contar 15 casos, mas só fica para festa. Não, mas rave, não, aí não dá. Deixa eu te falar, a hora que eu tô acordando... No meu pé aqui, Guilherme, com as histórias, entendeu? Não, você tem várias histórias, mas assim, festa rave que começa às 4, 5 horas da manhã. Eu acordo 5 horas da manhã todo dia, Guilherme, acorda então antes do tiro de meta, Cirilo. Não, eu tô fora. O homem agora, é porque ele só conta pela metade. Cirilo. O cara tá correndo 10 km, também não voltava pra ninguém quando jogava. Agora ele tá correndo. Tá vendo só? Tá vendo Saúde. Tem que envelhecer, saúde, tem que envelhecer com saúde. Isso é muito importante. Guilherme, obrigado pela presença. Abraço pro Domênico Bering, a turma da comunicação do Atlético, pela gentileza em auxiliar a gente nesse contato. Guilherme, obrigado, tá a casa sempre aberta para você participar com a gente. Obrigado, que precisarem de nós também estamos à disposição. Obrigado sempre, bom trabalho para você, Guilherme. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer estar ao lado dessas feras aqui. E um grande abraço a todos vocês e boa noite.